Olha uma Phaser 250 azulzinha, que é a cor clássica aí da Yamaha, né, velho? Essa moto é boa demais, né? Aqui, tudo bem com vocês, meus amigos? Estou aqui parado no sinal aqui. Estou gravando um motovlog aqui com a Triumph Street Twin. E eu estava conversando com um amigo agora. Vejam bem, ele é de uma vertente política contrária a que eu sou, sabe? E aí você vê como é que essas paixões são coisas assim péssimas, sabe? Eu sou bem resoluto da minha posição política, sabe? E eu tava conversando com ele, tomando todo cuidado para que não gerasse briga, sabe? E ele também, eu percebi que ele tava tomando o mesmo cuidado comigo. E foi muito bom, sabe? A conversa foi boa. A gente não chegou num ponto comum, a gente não chegou numa concordância. Mas só o fato de não ter tido brigas, sabe? Já é excelente. E nesse momento dessa polarização, que é até a palavra da moda, né? Eu tenho tomado cuidado. Eu gosto sempre de externar minhas opiniões, de conversar, de explicar, de debater, mas tomando cuidado para que não hajam brigas, sabe? É isso que eu estou tentando fazer com todas as pessoas que eu conheço, amigos, todo mundo e tal, sabe? Estou tentando sempre fazer isso, sabe? E aí o que ocorreu? Eu estava debatendo com ele algumas questões, que é o seguinte: logicamente que todo mundo quer o melhor para a nossa realidade, né? A gente quer que tenha uma renda maior, mais empregos, tudo mais e tal. Ele é de uma opinião de que você vai chegar a isso com mais regulação, com mais estatização, sabe? Com um Estado resolvendo as coisas. E eu sou da opinião contrária. Eu sou da opinião que se você chega nesses objetivos comuns através da liberdade. E aí eu falava com ele que, analisando as histórias dos países, eu percebo que a liberdade realmente ela é um gerador de riqueza. E aí eu propus a ele o seguinte problema, vejam bem. Falei com ele: olha, veja só, amigo, vamos resolver esse problema, que na verdade ele é simples. E é o seguinte problema: se você pega os países mais livres do mundo no ranking de liberdade econômica, eles são também os países mais ricos, o que significa que eles têm também as populações mais ricas, né? E aí você vai falar aqueles países que são exatamente esses, né? Canadá, Austrália, Estados Unidos, Suíça, Dinamarca, esses países que todo mundo já sabe o que ocorre, né? E aí eu propus o seguinte problema para ele: veja bem, se os possíveis governos que são mais estatizantes, se eles falam que vão fazer tudo que é contrário à liberdade, ou seja, contrário a esse componente que é o gerador da riqueza nos países, como que você espera que isso dê certo? E aí eu fiz a seguinte proposição a ele: falei, olha, me forneça exemplos de países que se enriqueceram com a estatização, com soluções centralizadas e não com livre mercado. E ele realmente não conseguiu me propor assim uma solução para esse fato, né? A linha de trem. Ele não me propôs uma solução, né? Tipo assim, aquela solução que eu coloquei, né? Como é que ele, votando numa possibilidade que vai contra a liberdade, ou seja, contra a própria riqueza, porque a gente chegou na questão de que a liberdade está ligada à riqueza dos países? Como que você acha que vai dar certo para você atingir os objetivos que são comuns? Os objetivos, eles são os mesmos, né? A gente quer o quê? Uma maior riqueza da população, uma melhor estrutura física no país, uma infraestrutura mais bem estabelecida, né? Tudo de melhor, né? Que a riqueza gera nas populações. Vou passar esse cara aqui. E aí ele não conseguiu me responder de forma satisfatória. Tem um camarada aí que fala na Jovem Pan, que ele fala o seguinte: ó, você tem direito às suas opiniões, mas você não tem direito aos seus fatos pessoais, sabe? Fatos são fatos e não há como discutir com eles.
né? E é uma coisa que eu acredito que com isso realmente é difícil ter uma discussão com essa questão. E aí eu coloquei para ele dessa forma, sabe? Eu fiquei muito feliz que ele não ficou bravo, sabe? Apesar que ele não soube responder. Tem muita gente que quando a gente vai debater esses assuntos, a pessoa não sabe responder ou não consegue responder, e ela começa a descer a porrada em você, entendeu? Isso não é legal, porque aí você pode perder a amizade, é uma coisa que a gente não quer. Eu sou muito de uma opinião que nós temos que trazer esse diálogo, sabe, dessas realidades assim que a gente vive e das possíveis soluções, mais aqui para o dia a dia, sabe? E com menos paixão, sabe? Com menos possibilidade de acontecer uma briga, sabe? Eu não quero brigar com ninguém. Logicamente que eu quero convencer as pessoas do meu ponto de vista. Por quê? Porque eu quero reforçar meu ponto de vista, né? Eu quero que meu ponto de vista seja o vencedor. E esse ponto de vista, ele é a favor da liberdade, sabe? E aí eu tava conversando com essa pessoa, né? E através do WhatsApp, vinha áudio pra lá, áudio pra cá, áudio pra lá, áudio pra cá. E eu vou confessar pra vocês que me foi até bastante simples contrapor as questões que ele estava colocando, porque eu fui me utilizando de fatos, né? Onde a liberdade demonstrou ser... Opa, vai lá, amiga. A liberdade demonstrou ser... Olha essa moto maravilhosa da BMW, cara, uma Sport Touring. Vocês viram ali? Eu não sei se a câmera pegou. Onde a liberdade demonstrou ser o fator assim determinante, né, dentro da história dos países, né? Você pode analisar a questão da história dos Estados Unidos, os países europeus no pós-guerra, o caso do Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Austrália, e tudo isso eu fui falando a ele, sabe? E ele foi querendo defender os direitos, tudo mais e tal, e a gente foi conversando. Então me foi assim relativamente simples contrapor o que ele estava colocando. Eu percebi que ele enfrentou uma dificuldade terrível para tentar me convencer. E eu gostaria de falar com vocês o seguinte: eu gosto de fazer esse tipo de motovlog. O dia desse estava assistindo alguns motovlogs de um cara, eu não sei se ele chama Gonzaga ou Gonzales, alguma coisa assim, sabe? E ele é da vertente... de uma vertente antagônica ao lado que eu sou, sabe? Ele é dessa mesma vertente aí desse amigo meu, sabe? E ele defende isso aí com unhas e dentes e com bastante paixão, sabe? Não, porque nós temos que ser humanos, tudo mais, soluções centralizadas para resolver tudo, para o bem. E eu vejo isso com muitas reservas, sabe, amigos? Ó, pra você ver como é que tem um perigo de chuva ali na frente, ó. Eu já vou embora já com essa perigo de chuva, sabe? Então, realmente, eu acredito que se a gente conseguir trazer esse debate para o dia a dia e de uma forma civilizada, onde antes de você começar a conversar com a pessoa, você pense assim, ó, aconteça o que acontecer, não vou brigar com esse cara. Eu acredito que é uma coisa assim realmente assim salutar, sabe? Que vai ser bom para todos, porque se a gente coloca esses temas no dia a dia e eles começam a se tornar aos poucos temas comuns, eu acredito que vai ser melhor para todos, sabe? E a gente vai ter condição de aos poucos, como eu tenho a convicção muito grande de que esse lado ao qual eu defendo é o lado do bem, a gente vai ter a condição de aos poucos ir trazendo as pessoas para esse lado, sabe? E tudo isso vai ser muito bom. Meus amigos, então o papo de hoje era esse. Queria conversar com vocês um pouco sobre isso aí, dividir como é que foi essa conversa. Eu sei que aqui na plataforma do YouTube a gente tem que fazer isso com certo cuidado, porque realmente a gente pode ser perigoso, né? Mas eu não quero me eximir de trazer essas impressões. São coisas realmente que eu gosto de
conversar com vocês. Tá bom, meus amigos? Então um grande abraço para vocês, fica com Deus e valeu!